Quero falar sobre algo que tem roubado muita gente na nossa geração, mas não é algo novo. Desde que a criação é criação, desde que o mundo é mundo, existe uma palavra que sabota muito mais pessoas no seu chamado do que todos os gigantes que já se levantaram. Ela se chama distração. Fala para quem está perto de você: distrações sabotam destinos. Vamos, igreja, me ajuda a pregar. Diga: distrações roubam milagres. Você sabia que as distrações, elas em vários momentos sabotaram inclusive os heróis da fé? A gente lê sobre Sansão, um homem gerado por Deus para ser libertador de um povo. Termina sua história como um palhaço nas mãos dos seus inimigos. Qual foi o erro de Sansão? O erro de Sansão foi se distrair em um momento que deveria se posicionar. Tudo que Sansão fez foi deitar no colo errado. Quantas vezes, irmão, a gente dá acesso a pessoas erradas, a gente tenta forçar portas que o próprio Deus não quis abrir, a gente tenta fazer alianças que o próprio Deus disse para não fazer. Alguém está se identificando aqui? Alguém está comigo aqui? Então uma vida sem distrações é uma vida mais leve, a gente se cansa menos, a gente perde menos tempo, a gente é mais assertivo, a gente chega mais rápido no lugar que Deus já preparou para a gente estar. Você está comigo? Diga amém. Se quando puder abaixar só um pouquinho o volume. Então guarda isso, irmão. A gente olha para a história do povo caminhando no deserto. Precisava ser 40 anos? Não. Mas porque se distraíram ao longo da jornada, acabaram caminhando mais do que precisavam. As distrações são como uma corrida numa esteira. Você já viu alguém correndo numa esteira? Você, inclusive, dá para perceber que tem tempos que eu não faço, mas eu lembro como era, ok? Eu já fiz um dia. Você corre numa esteira, você se cansa, você dá tudo que você tem, você sua, você transpira. Dependendo de quanto você caminhar, você fica exausto. Mas você já percebeu que você não sai do lugar? Caminhar sem propósito é como caminhar em uma esteira. A gente tem a impressão de que está evoluindo porque está se cansando, mas não existe um destino liberado. A gente caminha e não sai do lugar, a gente se cansa e não sai do lugar. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia fala que o povo, quando caminhava no deserto, tinha todas as necessidades supridas. Eles tinham fome, Deus mandava pão. Eles enjoaram do pão, Deus mandava aves voarem mais baixo. Quando eles tinham sede, eles tocavam na rocha e da rocha saía água. As roupas não se gastavam, as sandálias não se puíam. Quando era frio demais, a glória de Deus se manifestava como uma coluna de fogo à noite. Quando era quente demais, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem de dia. Então por 40 anos, aquele povo, com altos e baixos, em vários momentos se distraindo, Moisés sobe para ouvir o que Deus está falando, e eles já se apressam para gerar para eles um ídolo, porque eles tinham necessidade de idolatrar algo. Irmão, o povo que foi separado por Deus, que foi retirado do meio das mãos de Faraó, e que o próprio Deus queria levar para a terra prometida, se perdeu no meio do caminho, porque estava distraído demais. Fala para quem está do seu lado: cuidado com as distrações. Era a terra prometida para aquele povo. Deus não prometeu para nenhum outro povo, a promessa era para eles. Irmão, primeira chave que eu quero liberar, guarda isso. Toda promessa que Deus faz para ele já se cumpriu. Porque Deus não comunica ideias, Deus estabelece realidades. Então quando Deus abre a boca, existe poder criativo em toda palavra que sai da boca de Deus. Então quando Deus diz para eles: eu já preparei um lugar para vocês, existe uma terra prometida para vocês, aquela terra já estava disponível, mas entre a promessa e o cumprimento dela existe algo chamado processo.
E é no meio do processo que muitas vezes a gente se distrai, a gente se abate. Irmão, olha para mim. Às vezes a gente se distrai entrando em lutas que Deus nunca pediu para a gente entrar, enfrentando alguns gigantes que Deus nunca pediu para a gente enfrentar. E quando os gigantes que vêm contra nós nos encontram, a gente está cansado demais, porque lutou contra gigantes que Deus nunca pediu para a gente lutar. Quantas vezes a gente se cansa entrando em guerras que não são nossas, tentando construir coisas que Deus não pediu para construir. Irmão, a verdade é que o maior fracasso que a gente pode ter é ter sucesso em algo que Deus não pediu para a gente fazer. Construir castelos de areia, gastar tempo construindo algo que não aponta para o nosso destino profético. Você está comigo ainda? Diga amém. As distrações, elas são muito sutis. Elas te abatem sem que você perceba. É como o colo em que Sansão deitou. De todas as formas, ele foi atacado. Ele enfrentou milhares de homens, ele enfrentou exércitos, ele enfrentou retaliações, mas uma mulher, em um momento de distração, abortou todo um projeto de Deus para um homem em uma geração. Você percebe que os cenários não são desculpa para a gente se distrair, porque a gente olha para o primeiro Adão e para Jesus, o segundo Adão. Um deles peca no paraíso, o outro resiste no meio do deserto. A gente olha para Adão, ele estava em um lugar em que antes dele sentir fome pela primeira vez, Deus já havia gerado todo tipo de fruto que existe. Antes de Adão saber o que era fome, ele já sabia o que era fruto. Pelo amor de Deus, igreja, alguém vem comigo? Deus já supriu toda a necessidade de Adão antes da necessidade chegar. Ele coloca a criação no lugar preparado, num jardim fechado, climatizado. E ele tinha tudo o que precisava, e ainda assim uma distração fez com que ele perdesse tudo aquilo que Deus já havia dado para ele. A gente olha para a história de Jesus, no meio do deserto, depois de 40 dias, com fome e com sede. O inferno não envia qualquer tipo de distração, é o próprio Satanás que vai para distraí-lo, e usa a própria palavra como base para isso. Irmão, guarda isso. Se você tem chamado, isso pode abençoar a tua história. Tem alguém aqui que tem ministério? Levante sua mão, por favor. Isso foi uma das palavras que mais gerou temor na minha vida, e é por isso que eu sempre prefiro construir uma igreja local do que construir um ministério sozinho. Você sabe qual foi a primeira tentação de Jesus? Transformar pedras em pão. Ele está com fome. O inferno vira para ele e fala, Satanás vira para ele e fala, você não está com fome? Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, dá uma ordem, transforma essas pedras em pão. Primeira tentação é a gente usar do dom para suprir a necessidade. Muita gente, irmão, está usando do dom para suprir necessidade. Deus não te deu um dom para suprir necessidade. Deus te deu um dom para mudar a história de uma geração. Ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, é possível resistir em desertos, e é possível se perder em meio a oásis. É possível permanecer no deserto, e ainda assim é possível a gente se distrair em meio a jardins fechados. Primeira coisa que eu quero compartilhar é que as distrações, elas nem sempre vão vir se apresentando para você. Na verdade, a maior parte das vezes elas não se apresentam para você. Os nossos gigantes são mais fáceis da gente combater, porque pela estatura deles a gente sabe quem são. As tempestades são mais fáceis da gente se posicionar, porque pela força das ondas a gente sabe que elas estão acontecendo exatamente agora.
As retaliações a gente consegue discernir, porque a gente consegue ouvir o barulho dos exércitos inimigos se movendo contra nós. As palavras contrárias a gente consegue perceber, porque dá para saber o que é de Deus para nós e o que não é de Deus contra nós. Mas as distrações não. A Bíblia diz que em alguns momentos elas vêm em forma de raposinhas. As raposinhas sabotam casamentos, ministérios, chamados. Você sabe por que a Bíblia fala a respeito de raposinhas? Porque naquela época, quando você tinha uma plantação, as raposinhas se infiltravam no meio dela e elas sabotavam as raízes da plantação. Então, pelos olhos naturais, você via a plantação e estava tudo bem. Mas a verdade é que não tinha mais raiz para sustentar o que foi plantado ali. Só estou vendo alguns rostinhos falando: meu Deus, fala Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Existem vários tipos de distração. As raposinhas trabalham sabotando você sem você perceber. Pode ser alguém próximo, pode ser um conselho que pareça um bom conselho, pode ser uma opinião que pareça uma boa opinião. Mas a grande verdade eu quero que você guarde isso, irmão, e medite nisso em nome de Jesus, que é melhor a gente ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu prefiro um conselho de Deus do que uma boa opinião. Eu prefiro uma promessa de Deus do que uma promessa que alguém me fez. A gente precisa, em algum momento da nossa jornada, decidir quem que a gente vai ouvir, a opinião dos outros ou a promessa de Deus. Aquilo que os outros acham a meu respeito ou aquilo que o Senhor já falou a meu respeito. Você está comigo? Diga amém. A gente precisa ter esse entendimento que a palavra revelada, ela traz vida, não confusão. A palavra revelada gera milagres, não apatia. A palavra revelada libera destinos. Então qual é o sentido de eu ter menos expectativa na liberação da palavra? O único sentido é eu tentar justificar a ausência de milagres na minha jornada de fé. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, nós como igreja declararemos cada vez mais a palavra da fé, nos moveremos cada vez mais em busca de milagres e viveremos cada vez mais o sobrenatural, porque isso não é o que Deus faz. Jesus, isso é quem Ele é. A palavra da fé precisa ser confessada, liberada, ela precisa fazer parte daquilo que a gente fala o tempo inteiro. Entende isso, irmão? André, só pelo fato de eu falar, coisas vão acontecer? Não, você primeiro precisa crer e não duvidar. E aí quando você confessa, toda a criação ouve aquilo que você carrega. Então, sim, eu concordo que não tem a ver só com falar coisas de forma repetida, porque não é por uma vã repetição que o sobrenatural acontece. Mas eu também concordo que é necessário expressar aquilo que eu carrego, porque a gente expressa reclamações quando algo não acontece como a gente quer. E por que não expressar milagres quando coisas ainda não aconteceram como a gente crê que vão acontecer? Confessar a palavra da fé, so good, come on, Marcia. Confessar a palavra da fé nada mais é do que comunicar ao reino exterior algo que já aconteceu no meu interior. É comunicar à criação algo que vai acontecer, porque pela fé já aconteceu. Eu tive sexta-feira agora um encontro da minha mentoria e eu compartilhei algo que eu queria muito que você guardasse e meditasse nisso no final desse ano de 2021. A intolerância com o seu presente é o que vai construir o seu futuro. Para pensar, toda crise no teu casamento que você tolera, ela não vai mudar. Toda falta de recurso financeiro que você tolera, não vai mudar.
todo problema que você encontra ao longo da tua jornada e você tolera, isso não vai mudar. Então entende isso, irmão, você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Confessar a palavra da fé nada mais é do que não tolerar uma realidade que não se parece com aquilo que Deus te prometeu. Deus não prometeu um casamento falido, então eu não tolero, por isso creio e confesso: a minha casa será um lugar de oração, os meus filhos crescerão no lugar de paz, os meus filhos terão o meu casamento como um modelo. Não, Deus não me prometeu uma vida sempre em busca de socorro financeiro. Então, ao invés de ficar pedindo livramento o tempo inteiro, eu declaro em nome de Jesus: nada vai faltar. As minhas sementes prosperarão em tempos de crise. Assim como o Senhor prosperou a Isaac, que semeou no tempo da seca, e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado, eu e a minha casa também colheremos de forma sobrenatural. Não pedirei emprestado, mas emprestarei às nações. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes e dá o fruto certo no tempo certo. Quando a gente olha um problema de saúde, a gente não pode tolerar. Pastor, mas e pessoas que a gente ora e não foram curadas? E as outras milhões que a gente orou e foram? Eu conheço algumas poucas que não foram, eu conheço alguns milhares que foram. Então, como eu entendo que a vontade e a soberania de Deus caminha de formas que nem sempre eu entendo porque Ele faz como Ele faz, eu preciso ter essa consciência de que não cabe a mim entender, cabe a mim confiar e declarar, e o mais Ele fará. Olha o que a palavra de Deus diz sobre confiança, independente das circunstâncias. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente tem que entender que quando a gente entrega os caminhos para Ele, a gente entregou o controle para Ele. Então Ele não deve satisfações sobre aquilo que faz. Eu não sei o porquê está sendo desse jeito, eu não sei o porquê o Senhor está me levando por esses caminhos, mas eu já entreguei a minha vida nas Suas mãos. Então o Senhor não me deve explicações. Eu continuo crendo que o Senhor é Deus e o Senhor é bom, e a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Os seus pensamentos são maiores que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus. Então seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Qual a minha função? A minha função é crer e declarar. Não é pedir explicação de como vai ser. Pedro está andando sobre as águas, Pedro está confiando no convite que recebeu. Jesus fala: Pedro, vem. Então, pautado no convite que recebeu, Pedro vai. Mas quando ele começa a olhar para o lado, ele vai vendo o mar revolto, ele vai vendo as ondas fortes, e aí Pedro começa provavelmente a se questionar: como é possível o que eu estou vivendo? Irmão, todas as vezes que o como entra na história, o quem sai de cena. Guarda isso. Como vai ser? Se a sua mente só está preocupada em como vai ser, o quem não tem como fazer. A palavra de Deus para nós é: esquece o como, confia no quem. André, como você vai liderar uma igreja tão pequena com 3 meses de existência no meio do Covid? Eu não sei como vai ser, mas eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. André, como que a gente vai expandir e pegar mais um prédio? As fronteiras estão fechadas, tem muita coisa acontecendo, irmão. Eu não sei como vai ser, mas eu sei quem deu a visão. Quando eu esqueço como, eu confio no quem. Por quê? Porque Ele não precisa me provar mais nada. Você está comigo? Então, se mover debaixo da palavra da fé, se mover a partir da palavra da fé,
significa menos mimimi quando a gente não entende o que acontece e mais ousadia, independente da gente estar entendendo. Eu já falei sobre isso, irmão, uma frase do Bill Johnson que eu acho incrível. Ele diz: se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Deus, eu não entendo como, eu não entendo para onde, eu não entendo de que jeito, mas uma coisa eu sei: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei, segundo o seu poder que em mim atua. Você está comigo? Então a gente tem que ser mais intolerante com algumas realidades que não parecem com as promessas. Eu já contei essa história desse pescador e provavelmente ela é fictícia, mas ela é incrível. Reza a lenda que tinha um pescador pescando com uma régua ao lado dele. E todas as vezes que ele pegava um peixe, ele media nessa régua e depois lançava de volta. E aí alguém se aproximou dele e falou: tudo bom, irmão, eu estou percebendo que todo peixe que você pega, você mede e depois você lança fora. Tem alguma lei ambiental, tem alguma proibição em relação ao tamanho dos peixes? Ele falou: não, essa régua tem o mesmo tamanho da minha frigideira, então eu estou medindo para ver se cabe na minha panela. Essa analogia, ela é engraçada, chega a ser quase infantil, mas é exatamente assim que muita gente está caminhando na sua jornada de fé. Só consegue ter expectativas de que algo vai acontecer segundo aquilo que você tem condições de viver. Irmão, Deus não vai fazer segundo a sua medida, Ele sempre faz segundo a dele. A medida dele é o exagero. A gente já falou sobre isso há 2 semanas atrás. A medida de Deus é o exagero. A medida de Deus é escandalosa. A medida de Deus vai além de tudo aquilo que a gente já pediu ou pensou. A medida de Deus surpreende a criação em todo o tempo. Essa é a medida de Deus. Então para de diminuir suas expectativas para caber dentro das suas realidades. Deixa Deus expandir você. Deixa Deus expandir você. Quem tem fé para viver 10 milagres, tem fé para viver 100. Irmão, você está ouvindo isso de alguém que é um sonhador em Deus. Primeira palavra que eu recebi no primeiro café que eu tomei com um pastor na minha vida, que depois se tornou meu sogro. Pensa no discipulado rápido. Deus me apresenta um pastor, casei com a filha dele. Primeira coisa que eu ouvi, ele falou: cara, você é sonhador, você é como José. Eu falei: quem é esse José? Eu comecei a ler sobre José. Eu falei: quer saber? Eu queria ser igual ao José. Só não me avisaram que entre o sonho de José e o governo de José houve o tempo de cativeiro de José, o tempo de esquecimento de José, o tempo dos desafios de José, o tempo do coração de José ser testado. E eu quero em nome de Jesus fazer esse convite, irmão, entender que a promessa que Deus te fez no início da jornada, ela permanece fiel e viva durante a jornada. Mas você precisa manter o teu coração firme naquilo que Deus prometeu para não desistir no dia mau. Confessar a palavra de fé nada mais é do que ministrar a si mesmo aquilo que Deus já falou a teu respeito. A gente vê isso na vida do salmista, por exemplo, é quase didático. Ele ministrando sobre a sua própria alma, ele falando consigo mesmo. É como se ele estivesse dizendo: ei, por que se aquieta, por que se angustia a minha alma? Confia em Deus. Porque se abate a minha alma, põe a tua esperança em Deus. Irmão, ele está dizendo para ele mesmo coisas que ele já havia ouvido de Deus. O problema é que quando a gente não ouviu nada de Deus, não tem nada de Deus para falar.
Em cultos como esse, eu não estou dizendo nada novo, eu só estou lembrando daquilo que a gente nunca pode esquecer. E durante a semana, quando um problema vier, você precisa se agarrar a essas palavras e confessar cada uma delas. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Quem eu temerei? A quem eu temerei?